começando mais um programa Geração JC aqui na TV CPAD. Se você ainda não me conhece, sou Roberta Marassi, estarei sempre por aqui com novidades da juventude evangélica. Hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus no Aribiri, Vila Velha, Espírito Santo, com impactada região sudeste. E nós recebemos a visita dele, que ele é pastor, ele é jurista, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD, ele é teólogo e é meu amigo, é o pastor Valmir Nascimento. Olá, pastor, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Muita alegria estar aqui nesse programa. Parabéns ao programa, Obrigada. Parabéns a essa TV. Acredito que esse programa vai contribuir sobremodo para a juventude cristã do Brasil todo. E eu trouxe o pastor aqui para tirar algumas dúvidas sobre a palestra que ele tem ministrado no Impactar, que é o cristão na universidade, não é isso, pastor? Exatamente. Então vamos começar, pastor. Primeiro, o senhor tem um livro com esse tema. Exato. Nós publicamos um livro pela CPAD, O Cristão e a Universidade, um trabalho que realmente aborda esse assunto sob diversas perspectivas e, como diz o subtítulo, é um guia para o cristão defender e viver a vida cristã no ambiente universitário. E o que o levou o senhor a publicar esse tema? Roberta, vários fatores me levaram a escrever sobre esse assunto. Primeiro, o livro ele é o resultado da minha própria experiência na academia. Fiz a faculdade de Direito de 98 até 2003. Foi um período muito importante para mim e que coincidiu também com o início da minha carreira como cristão. E ao ingressar na universidade, eu senti, como todo jovem cristão sente, os desafios, as indagações naturais num período tão crucial. Mas foi um período muito importante para mim, porque quando nesse período eu tive o apoio de outros cristãos, de grupos universitários, evangélicos que atuavam dentro daquele ambiente. E a partir dessa experiência que eu tive, vi a necessidade de produzir um material que pudesse servir de guia, de direcionamento a rapazes e moças crentes que têm um desejo de chegar na academia, de darem testemunho como cristãos dentro desse ambiente e ainda assim pregar o evangelho e viver uma vida autêntica. Portanto, é um livro bem abrangente. Nele eu resgato a importância da igreja se apropriar desse espaço que são as universidades. Isso porque as primeiras universidades elas foram criadas por cristãos, se nós olharmos principalmente as igrejas que foram inauguradas ali na Europa. Porém, com o passar do tempo, a igreja se afastou da academia, das universidades, acabou vivendo em um gueto religioso. E nós precisamos resgatar esse ambiente. Isso porque a formação é importante para qualquer pessoa e para o cristão também, para a formação profissional e também com um ambiente para pregar o evangelho. Então o livro ele é bem abrangente, ele tem esse resgate histórico da importância de entendermos a fé cristã como algo que se aplica não somente à igreja, mas a todos os setores da sociedade, e a partir disso eu vou apresentar aos leitores como defender a fé cristã nesse ambiente, diante de professores e de alunos que atacam a fé cristã, e também conselhos bem práticos para ele experimentar a vida cristã de maneira plena dentro desse ambiente, que é um ambiente bem desafiador. E como o senhor vê o comportamento do jovem evangélico na universidade? Roberta, nós precisamos olhar para a forma como os cristãos lidam com a academia, considerando os vários tipos de relacionamentos. Obviamente que não existe somente um tipo. Nós temos, por exemplo, aquele jovem que vai para a universidade, ele é crente e consegue, indo para a universidade, manter a sua vida como cristão. Ele vive plenamente o evangelho dentro daquele ambiente, ele se afasta dos grupos que tentam de algum modo prejudicar o relacionamento dele com Deus. Portanto, esse jovem ele mantém esse relacionamento pleno com o Senhor e dá o testemunho. Então, nós precisamos fazer essa pontuação. Existem aqueles cristãos que vão para a academia e são indiferentes. Eles chegam ali, eles não se afastam da igreja, mas são indiferentes, eles não estão preocupados em pregar o evangelho, eles vivem ali dentro daquele ambiente como o 007, não fazem questão de serem reconhecidos como crentes, estão ali somente para estudar. E por fim, há aquele grupo que é formado por jovens cristãos
que ingressaram na universidade como cumprimento, a realização de um sonho, mas que com o passar do tempo vai perdendo o vigor espiritual, o desejo de voltar a ter o relacionamento com a igreja, vai se envolvendo com a academia, vai criando novos relacionamentos, novas amizades, e passa a descrer, com o passar do tempo, de maneira equivocada, daquilo que até então ele acreditava que eram as verdades da Bíblia. E daí esse grupo acaba se afastando da igreja e desviando, como nós costumamos denominar. Infelizmente, Roberta, nós precisamos lembrar que esse número de pessoas que desviam quando chega na universidade é um número muito grande, um grupo muito grande de pessoas. As pesquisas indicam que 60% em média dos cristãos que chegam na universidade acabam abandonando a fé cristã. Olha. Ou seja, é um número muito elevado. Então nós precisamos compreender toda essa realidade. Diante desses números, a igreja, em vez de desincentivar o jovem ou o crente a ir para a academia, deve incentivá-lo a ele ir. Porém, antes que ele vá para a universidade, nós devemos capacitar, preparar bíblica e teologicamente para que eles possam defender com consistência a fé cristã e também testemunhar, pregar o evangelho dentro desse contexto. O senhor acha que de repente a igreja poderia fazer, não sei, um esquema, alguma coisa de dar um suporte para esse jovem? Essa é uma indagação bem interessante. Eu digo, inclusive, no livro, que esse apoio, esse preparo ao jovem cristão, ele deve ser integral. Ele tem que iniciar em casa. Os pais crentes devem preparar o jovem cristão, o adolescente cristão, para essa vida fora do lar e fora também do ambiente da igreja, dando um ensino também sistemático para ele viver essa vida cristã em outros lugares, longe das quatro paredes da igreja. Os líderes da igreja têm um papel muito importante, e daí a necessidade de realização de eventos, de seminários, de conversas, de diálogos bem francos sobre algumas temáticas, de modo a prepará-los. E de maneira mais abrangente a igreja, sim, a igreja tem essa responsabilidade, mas a igreja já cumpre esse papel nas escolas bíblicas dominicais. É importante ampliar essa temática para que nós tenhamos outros eventos. Muitos líderes não se preocupam com isso quando deveriam se preocupar, acabam se esquecendo da dificuldade que é o jovem cristão chegar nessa academia. Eu glorifico a Deus pela visão da CPAD, da CGADB, ao realizar eventos como Impactar, trazendo este tema para ser apresentado aos adolescentes e aos jovens, para que eles possam perceber a importância desse tema e assim se capacitarem, se prepararem para esse ambiente que é tão difícil de viver. E, pastor, sabemos que existem jovens que criam grupos e estratégias para difundir a palavra na faculdade. O senhor acha que isso tem diminuído nos últimos anos? Roberta, eu até acho que é o contrário. Eu acredito que esse número ele tem aumentado. Amém. Mais ou menos no ano de 98, que foi o período em que eu estava ingressando na universidade, eram poucos grupos dessa natureza dentro das universidades, das faculdades. Hoje nós temos um grande número, porque isso acompanha também o crescimento das igrejas evangélicas. Existem vários grupos, vários objetivos que estão aí. Existem igrejas que criam grupos de evangelismo universitário, clubinhos próprios para jovens da sua própria denominação. Existem grupos mais abrangentes que atendem cristãos de várias denominações. Existem grupos focados no público que é pentecostal. E nesse aspecto eu cito um trabalho muito bonito, muito importante, do qual eu faço parte, que é o grupo Chi Alpha Brasil. É um grupo de evangelismo universitário. Chi Alpha Brasil, ele foi idealizado pela Assembleia de Deus norte-americana e foi trazido para o Brasil, que é um trabalho de instrução e também de capacitação dos jovens que chegam na academia, não somente para o evangelismo universitário, mas também para a instrução. É um momento de comunhão dentro da faculdade, em que os jovens cristãos eles se reúnem, leem a palavra de Deus, tem um momento devocional e tem também um momento de oração. Então eu acredito que esses grupos eles estão crescendo
E eu incentivo, inclusive, ao jovem que chega na universidade, procurar um desses grupos para esse momento de comunhão e fortalecimento da fraternidade cristã. Ok. Vamos dar uma paradinha bem rapidinha, mas já a gente volta com mais entrevista. "33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Eu falei que era bem rapidinho e já estamos de volta aqui com o pastor Valmir Nascimento, tirando algumas dúvidas pra gente sobre o cristão na universidade. Pastor, já quero tirar mais uma dúvida. Que o conselho do senhor dá para o jovem que é vítima de perseguição por professores ateus na universidade pelo fato dele ser evangélico? Isso é interessante, né? Bom, nós precisamos lembrar que o cristão, de maneira natural, todo aquele que serve ao Senhor já é perseguido, ele será perseguido. Isso é um motivo de nós glorificarmos a Deus. Então, em qualquer ambiente que o cristão ele expressa a fé cristã de maneira contundente, ele será perseguido. É claro que no ambiente da universidade isso vai ser algo bem mais evidente. Então, realmente, nós temos um desafio muito grande para o cristão e para todos aqueles que professam a fé cristã no ambiente da universidade, que é exatamente o desafio intelectual. O que eu quero dizer com o desafio intelectual? São os professores e também os colegas de estudo que às vezes criticam a fé cristã, dizendo que ela não tem coerência, que é algo atrasado, que não tem relacionamento com o conhecimento mais abrangente, com a ciência. E muitas vezes, infelizmente, alguns professores acabam criando realmente uma certa perseguição aos alunos que se dizem cristãos. Em relação a esse tema, eu aconselho ao cristão, ao jovem principalmente, que ele, primeiro, respeite o seu professor. O professor está ali, ele é a autoridade da sala. Então, é importante ter essa temperança e sabedoria para saber lidar com essa situação. Então, se eventualmente um cristão está sendo perseguido de maneira natural, o que eu quero dizer de maneira natural? Que são aqueles comentários, aquelas indiretas que geralmente acontecem dentro de sala de aula. O aluno não precisa criar uma polêmica ali desnecessária. O que ele pode fazer é utilizar uma apologética de maneira sábia. O que é isso? Em vez de ficar enfrentando diretamente o professor, criando um clima desagradável, o aluno ele pode fazer indagações sábias que possam demonstrar que uma determinada perspectiva do professor é uma perspectiva incoerente. Então, ele pode contestar o professor sem necessariamente criar uma briga com o professor. E depois, nos momentos que não são momentos ali que todos estão participando, busque o professor, converse de maneira particular com ele. É um momento de se aproximar, mostrar quem você é, criar um vínculo de amizade com aquele professor. É importante acabar com essa ideia que muitas vezes se tem, estou sendo perseguido. Às vezes não é uma perseguição, às vezes é um perfil natural daquele professor. Obviamente
que quando esses ataques por parte de qualquer pessoa ao cristão forem ataques muito mais incisivos, que tolhem a liberdade de expressão, a convicção, a liberdade religiosa do aluno, quando chega nesse nível, aí sim o aluno cristão precisa fazer alguma coisa. Em que sentido? Estabelecer os limites dessas pessoas, resguardar o direito constitucional à liberdade e principalmente o direito à liberdade religiosa, porque nós vivemos em um Estado democrático que toda pessoa tem a liberdade de manifestar a sua opinião, e o cristão também tem todo o direito, tem toda a garantia constitucional de fazer essa manifestação de acordo com aquilo que ele acredita. E tem até alguns professores que passam um pouco do limite, né? De repente não tem nem a ver com a disciplina, que tem algumas matérias que até, tudo bem, tipo filosofia, de vez em quando esbarra nesse assunto. Mas tem alguns professores de repente, de matemática e começa a falar contra o evangelho, Exato, né? Isso acontece com certa frequência, porque eles acreditam que a fé cristã é um salto no escuro, é algo... Como diria Richard Dawkins, a religião é uma ilusão, Deus é uma ilusão, mas essas pessoas têm uma visão caricatural da fé cristã, têm um preconceito em relação ao que seja o evangelho. Para contrariar esse tipo de pensamento, daí a necessidade do jovem cristão se preparar para esse tipo de ataque, saber responder à altura, com convicção, com fundamento na ciência, na filosofia, demonstrando que aquela perspectiva apresentada pelo professor não é bem assim. Eu cito um exemplo, imagine, é muito comum isso em sala de aula, principalmente da universidade, principalmente em cursos da área de humanas, em que criticam o cristianismo por defender uma verdade absoluta e uma moralidade absoluta. Então é muito comum um professor chegar em sala de aula e afirmar da seguinte maneira: olha, não existe verdade absoluta. Em vez de o aluno ficar criando um clima desagradável, basta o aluno cristão perguntar: o senhor tem absoluta certeza disso? Só essa pergunta já vai desmontá-lo, porque ele criou a própria verdade dele, né? Então isso acontece com certa frequência. Para isso, o jovem cristão ele precisa estar preparado, precisa estar munido de argumentos, e as suas convicções sejam apresentadas de maneira bem coerente naquele ambiente. Pastor, o senhor tem dicas, tem sugestões de como o universitário pode ganhar um colega para Jesus? Olha, tenho sim, tenho com certeza. Aí nós estamos falando do evangelismo universitário. É importante nós entendermos que o evangelismo, ele vai mudando na medida em que a própria sociedade ela evolui. A cultura, o padrão de relacionamento, de pregação do evangelho se altera. Se em tempos passados nós tínhamos aquela pregação que era uma pregação coletiva, né, cada vez mais nós restringimos a forma dessa pregação. É óbvio que aqueles métodos antigos, eles também têm a sua aplicação. Mas hoje, mais do que nunca, nós precisamos desenvolver, principalmente no ambiente da academia, o evangelismo pessoal. Né? O que é o evangelismo pessoal? É um evangelismo de testemunho e diálogo muito franco com o colega de sala de aula. Eu já participei de muitos trabalhos na academia em que nós fazíamos pregações, saímos de sala em sala. Acredito que esse tipo de pregação teve a sua finalidade, só que nós precisamos desenvolver um evangelismo muito mais relevante. De que maneira? Dialogando com os nossos colegas de sala de aula. Apresentando um evangelho de maneira não religiosa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, aquelas pessoas que não são crentes, elas se afastam dos crentes porque se utiliza geralmente um linguajar muito religioso. De que maneira? Olha, eles acreditam que ao chegar próximo a um aluno que é crente, o crente vai chamá-lo, o cristão vai chamá-lo para ir na igreja dele no final de semana. Chamar ou convidar uma pessoa para ir na sua igreja não é evangelismo, é uma parte da pregação do evangelho, mas o contato inicial com alguém, depois que você desenvolve uma amizade,
seja na faculdade, em qualquer outro ambiente, primeiro começa demonstrando que você teve a sua vida transformada, ou seja, você começa evangelizando pelo seu comportamento, pela forma como você lida com os colegas de sala de aula, com os professores. E além disso, daí sim você vai apresentar o evangelho de maneira específica. Como? Acompanhando a vida daquela pessoa. Se você percebe que ela está triste, está deprimida, ofereça uma oração. Se em determinado momento surge um assunto que muitas vezes não tem a ver diretamente com a religião, você pode demonstrar para ela através de pontos de contato. Nós chamamos isso de pontos de contato, quando nós vamos, por exemplo, tratar de sentido da vida. Utilize esse ponto de contato e demonstre para ela que o evangelho é a verdade de Deus e que pode trazer sentido àquela pessoa. E daí, com o passar do tempo, obviamente, você terá um momento para convidá-la a ir na igreja, ter um momento mais específico para que ela se enquadre, para que ela entre também em comunhão com aquele ambiente. Mas o ponto inicial é o evangelismo pessoal, oferecendo uma oração, uma palavra de conselho, apresentando de maneira sábia. Esse é o ponto, Roberto, de maneira sábia o evangelho para essas pessoas que não conhecem a Deus. Então vamos dar uma paradinha novamente, bem rapidinho, eu prometo. Já já a gente volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. Adquira agora nosso currículo para a sua igreja. Ligue para 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Estamos de volta com o programa Geração JC e hoje estou recebendo aqui o pastor Valmir Nascimento, a quem eu já agradeci, vou agradecer novamente, que é uma bênção, está sendo uma bênção. E eu quero falar para você que o pastor Valmir tem esse livro aqui, ó. Se você ainda não conhece, se você está interessado aí no assunto, então, por favor, pode procurar uma CPAD mais próxima, pode entrar no site da CPAD, lá no www.cpad.com.br, comprar lá na livraria virtual. Com certeza você não vai se arrepender, que vai ser bênção na sua vida. Você pode abençoar aí um colega, um primo, um tio que está fazendo universidade. Então, ele está na dúvida como ele deve se comportar. Aqui tem todas as respostas, com certeza. Pastor Valmir, até bem pouco tempo, os pais ainda meio que se intrometiam na escolha do filho, né? Não, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer arquitetura. O senhor acha que hoje em dia, em pleno século XXI, isso ainda existe, pastor? Roberta, existe, mas em um número muito menor do que nós tínhamos em anos passados. Nós temos uma sociedade mais aberta, até na forma como os pais se relacionam com os seus filhos. Os filhos têm mais liberdade em relação a esse tema. Mas sim, isso acontece, os pais são os referenciais e os pais, eles podem ajudar os filhos aconselhando em relação à escolha da profissão. Só que essa palavra hoje direcionada para a escolha da profissão do filho, geralmente não é tão fundamental assim. Hoje o jovem, o adolescente, ele tem muito mais liberdade de poder escolher a sua profissão, a sua vocação, até porque existe um nível de relacionamento muito mais abrangente, a internet está aí, as informações são disseminadas com mais facilidade. Então o próprio jovem que está chegando ao mercado de trabalho, ele tem mais opções para a sua tomada de decisões. Se ele tem dúvida em relação à profissão, ele vai na internet, ele faz um teste lá profissional, verifica quais são as suas aptidões, verifica qual seria a carreira que ele poderia seguir, qual aquela carreira que está dando mais lucro e acaba tomando essa decisão. Mas eu digo que a participação dos pais é importante. Os
pais podem dar conselhos fundamentais para os filhos nessa tomada de decisão. Agora, o que o senhor diria para aquele jovem que já pesquisou na internet, já conversou com os pais, já fez quase que de tudo e ainda não se decidiu no que seguir? É interessante nós falarmos sobre isso, e essa pergunta é muito importante, e nós precisamos dar um passo atrás, principalmente para falarmos ao jovem cristão, ao cristão, acerca da vocação. Todo cristão precisa lembrar da importância de compreender a vocação de Deus na sua vida. Nós temos, Roberta, uma concepção de que a vocação para o cristão é somente a vocação ministerial, que Deus escolheu para ser pastor, pregador, cantor, presbítero, etc. e tal. Mas a vocação da parte de Deus, ela pode ser uma vocação ministerial, de pessoas que foram escolhidas de fato para realizar uma atividade na igreja, e a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, é algo muito importante quando uma pessoa tem essa vocação para trabalhar na igreja. Mas Deus pode também chamar, vocacionar o crente para um trabalho secular. Pode vocacioná-lo para ele ser um advogado, para ele ser um médico, para ele ser um administrador. Enfim, qualquer atividade profissional pode ser utilizada para glorificar a Deus. Então, antes de avaliar a profissão em si, o crente precisa olhar no seu coração, no seu relacionamento com o Senhor, e perguntar a Deus: Senhor, qual é a minha vocação? Então ele tem que ter essa disciplina espiritual primeiramente. E além disso, ele precisa avaliar quais são as suas aptidões. Aptidões naturais primeiramente. Ele fala bem, ele tem desenvoltura para se relacionar e para se comunicar com as pessoas. Se ele tem essa facilidade, ele vai deixar aquelas outras, né, que não precisam disso. Se ele tem habilidade, por exemplo, com números, se ele tem habilidade com informática, ele vai mais para a área das exatas. Então é importante que ele avalie primeiramente quais são as suas habilidades, os seus talentos. Mas eu ainda estou em dúvida, isso é muito comum, né? Eu fiz tudo isso, já orei, já busquei conselhos com as pessoas, mas eu ainda estou em dúvida. Fique tranquilo, que isso é natural, isso é muito natural. Nesse passo, ou nesse ponto, o que eu digo? Se você ainda está em dúvida, depois de ter avaliado essas profissões, essas carreiras, comece a frequentar um ambiente de uma determinada profissão. Se você tem dúvidas, por exemplo, se você quer ser advogado, contacte um advogado que seja colega da família e fique ali durante 2, 3 dias para você acompanhar aquela atividade. Se você quer ser um programador, vai mexer com informática, fique próximo de alguém, pergunte para ela quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. A partir desse tipo de exercício, o jovem vai começar a entender ou perceber, ou vai se ver dentro daquela profissão e dizer: não, é isso que é para minha vida, ou não é isso para minha vida. Mas é importante nós percebermos realmente, é um momento de desafio, porque as dúvidas aparecem, mas existem caminhos para o jovem cristão, para ele poder escolher de maneira sábia a profissão que ele vai seguir. Quero agradecer aqui a sua participação. Infelizmente o programa está acabando. Foi muito curtinho, muito rapidinho, mas com certeza abençoou muita vida ali do outro lado da telinha, abençoou a minha vida. Agradeço pela honra de poder te entrevistar, de estar aqui nesse bate-papo gostoso com o senhor, e quero pedir ao Senhor que continue o abençoando, te inspirando a escrever mais. A nossa juventude, a Geração JC, a revista, conta com os seus textos, com os seus artigos. Fique sempre à vontade para escrever para a gente, pastor. Amém, Roberta. Eu que agradeço. Eu parabenizo uma vez mais esse programa. Um canal que vai ser uma bênção para a juventude cristã, principalmente a juventude pentecostal. Amém. E eu me coloco à disposição sempre, né, para contribuir com a revista Geração JC. E aí está o livro para todos aqueles que tiverem interesse. E é interessante lembrar que o livro já está na 3ª edição. Amém. Graças a Deus, um trabalho que conquistou aí uma repercussão muito interessante. É o único livro que trata especialmente do tema, e eu glorifico a Deus porque ele tem chegado aos nossos jovens. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui com você nesta entrevista. Eu que agradeço, pastor. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado na próxima semana aqui na TV CPAD, no programa Geração JC. Fique na paz. Tchau!